Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Projeto aprovado institui marca de responsabilidade social contra a violência doméstica. Legislativo promove debate para conscientização sobre doenças raras. E ainda, EPTC alerta para os perigos do transporte escolar clandestino. Todos os detalhes você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje, vamos trazer um alerta importante, especialmente neste período de volta às aulas. É preciso muito cuidado na hora de contratar o transporte responsável pelo deslocamento dos estudantes. E para reforçar as orientações, o nosso convidado é o gerente de fiscalização de transportes da EPTC, Antônio Bernardes. Gerente, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui e esclarecer o que for preciso. Tá certo. Esse é um período também de pessoal retornando às aulas, né? As escolas já voltaram, evidentemente, né? Mas os pais em algum momento procuram, né, um transporte, né, para fazer o deslocamento dos seus filhos, né, das crianças, adolescentes, enfim. Pergunto ao senhor, neste momento, né, qual a principal orientação para os pais que estão procurando esse serviço? Bom, o principal é verificar se o veículo é regulamentado. Né? Então, a frota hoje escolar tem um layout específico. Né? Você vai ver lá um carro escolar, ele é bege, tem a faixa amarela na lateral, né, e escrito em letras pretas escolar. Né? Então, o pai tem que verificar se esse carro está na frota. Ele pode verificar isso através do site da EPTC, que ele vai conseguir ver as escolas e os veículos que estão cadastrados naquela escola. Porque é preciso muito cuidado, né? Esse é um trabalho, um serviço que ele é todo especial, né? Porque lida com crianças, estudantes na maioria das vezes, né, gerente? E então tem algumas particularidades nesse tipo de transporte, né? Tanto do ponto de vista do equipamento, quanto Sim. do ponto de vista também do preparo do condutor. Isso, né? É importante. A gente às vezes fala somente do carro e se esquece de quem está conduzindo aquele carro. Mas a EPTC cuida dessa forma, cadastrando somente motoristas que preenchem os requisitos, né? Para poder conduzir um carro. São treinamentos, que são certidões que são solicitadas, idade mínima. Tá? Então, assim, você verifica isso, né, quando for contratar um serviço escolar, para ter certeza que o seu filho vai ser transportado com segurança. Quer dizer, o condutor ele passa por todo um trabalho de preparação, né? Não é qualquer um que dirige, que vai chegar lá exatamente. E dirigir a van, no caso, né? Então tem um preparo, né? E isso é preciso os pais estarem atentos a isso também, né? Isso, é preciso estar atento. Ele tem que ver se aquela pessoa que está conduzindo o veículo, né, ela está autorizada também pela EPTC para conduzir o veículo. Né? Ele tem um carteirão, que a gente chama de carteirão, que é a identidade de condutor de transporte público. Né? Então ela pode verificar se ele tem essa identidade. E se ele estiver em dia, ele está apto a dirigir o transporte escolar, né, que é bem importante. A gente não só prestar atenção no carro, mas também a pessoa que conduz esse carro. Claro, dar uma verificada, né, nas condições do veículo e também na documentação do condutor, né? Sim. Gerente, e que tipo, né, de riscos, né, para a gente deixar claro também, né, para quem busca daqui a pouco, em função do preço ali mais barato, muitas vezes isso pode ser um atrativo, mas no fim das contas é um grande perigo, né, colocando em risco aí as crianças. Fala um pouquinho sobre os riscos, né, de ter um serviço assim que não seja cadastrado, que não tenha, que o condutor não tenha essa habilitação necessária, que o veículo também muitas vezes não tenha os instrumentos, os equipamentos necessários para esse tipo de transporte. Certo. Como a gente falou, né, um carro regularizado, ele não é barato para mantê-lo, né? Então, claro que vai ter um custo. Quando você não tem esses equipamentos de regularidade no carro, claro, tu talvez possa baixar o preço, mas aí tu não vai ter a segurança necessária para levar teu filho para a escola, enfim, né, onde vai se deslocar. Assim como o treinamento do motorista. O motorista, ele investe nos treinamentos, ele se prepara para levar, né, os escolares, e se você não tem esse preparo, né, o risco pode aumentar. Então, um carro que não está regulamentado pela secretaria, ele não passou por uma vistoria, né? A gente tem um setor que é a rampa da EPTC,
a vistoria veicular, tu verifica pneu, verifica, né, freios, enfim, todos os itens de segurança que vão garantir que aquele carro esteja apto a transportar. Né? E no cadastro, que é um outro setor da PTC, se verifica as condições do motorista, né? Se ele tem todos os cursos, se ele tem a aptidão para transportar os escolares através das certidões que ele apresenta para nós, para a gente poder cadastrá-lo no transporte. O transporte regular não tem esse cuidado, não tem quem fiscalize isso. Né? Então você vai estar entregando o teu filho na mão de uma pessoa que você não sabe que está preparada para levar o seu filho, em qualquer situação. Certo. E nesse período, gerente, a EPTC tem uma atenção especial também, né, nesse processo de fiscalização, né, porque é um período de largada, digamos assim, né, para a volta às aulas e tal, né, então muitos pais que não tinham contratado aquele serviço, muitas vezes pensam em contratar, enfim, para ter uma comodidade maior ali no deslocamento das crianças. Então a EPTC tem esse trabalho tanto de conscientização quanto de fiscalização mais efetiva nesse período, gerente? Sim, no início das aulas nós fazemos um trabalho junto às escolas, né, para, enfim, orientar na entrada das escolas, verificar se o transporte que está sendo feito é um transporte regular. Como tu disse, às vezes as pessoas deixam passar um período e quando vão procurar o transporte regular ficam com um pouco mais de dificuldade, né? E vão optar por um transporte que não seja regular. Então a gente vai verificar as situações, vai verificar se está sendo feito tudo corretamente, né? Orientar os pais para que eles procurem um transporte regulamentar, para que a gente tenha um bom ano letivo, né? Porque as pessoas realmente tenham a segurança de, vou deixar o meu filho ser transportado com uma pessoa que responsável, né? Que ela está apta a transportar o seu filho. Certo. Gerente, qual é o tamanho, né, da frota hoje? Qual é o universo que a gente está falando, né, de veículos cadastrados que prestam corretamente esse serviço aqui na capital? Hoje nós temos cadastrados como escolares 529 carros, né, e desse universo a gente tem 544 pessoas habilitadas a dirigir esses carros, né, fazendo um universo aí de 823 escolas em Porto Alegre. Quer dizer, um universo bem grande, né? Sim, assim, sim, trabalhar, né? Sim. Pensando no público que atende, né? Sim. E há uma procura por parte dos condutores que querem se habilitar nesse serviço? Há uma espécie de fila de espera? Como é que está esse processo? Esse processo, como funciona? A gente tem 529 hoje escolares e 544 condutores habilitados. A maioria é o próprio autorizatário trabalhando, que ele escolhe um auxiliar para ele auxiliá-lo no carro, né? Quando ele não pode trabalhar. Então, não tem uma fila de espera, né? O autorizatário, ele vai, se ele sentir a necessidade de colocar um condutor auxiliar, ele vai na EPTC, apresenta esse condutor auxiliar, verifica se esse condutor auxiliar tem, né, todos os requisitos e faz o cadastro no carro dele. Não se tem uma fila de espera hoje. Perfeito. E claro, tem todo um requisito que vai desde a idade do carro, enfim, todos os equipamentos de segurança, cinto, enfim, né? Tudo isso é verificado, né? Sim, sim. A gente tem um rol, né, de itens que são verificados para o carro ingressar na frota, para um carro permanecer na frota, né? E uma coisa interessante é, no mínimo 2 vezes por ano, esse carro passa, né, por uma vistoria, no mínimo por causa da idade, né? Quanto mais novo, o período de vistoria dilata um pouco. Quanto mais tempo esse carro tem dentro do sistema, a vistoria pode baixar até para 60 dias. Tá? Então, depende do carro, depende do ano. Mas como nós fazemos para mostrar, então, para os pais que aquele carro está apto, né? Nós colocamos um selo de vistoria na frente do carro, do lado direito, na parte superior. Né? Vamos mostrar para o nosso telespectador, para eles aqui para a gente poder verificar também, verificar. Ter o visual aqui. Então, isso. Explica para nós aí então, o que significa cada uma dessas cores. Cada uma dessas cores, isso. Então, assim, vocês vão verificar nos escolares um dos 3 tipos de selo, certo? Nós temos o selo azul, que é aquele carro que foi vistoriado e está apto a trabalhar sem nenhuma restrição, e este selo vale até a próxima vistoria dele, né? Aí conforme o ano, como eu falei anteriormente. Depois a gente tem o selo amarelo,
esse carro está apto a trabalhar, certo? Mas ele tem alguma coisa a arrumar. Não é um item de segurança, pode ser um banco rasgado, pode ser uma chapa de ação leve, né? Mas ele está apto a trabalhar, não tem problema algum. E nós temos aqui um importante, né, verificar, é o selo vermelho. Esse selo vermelho, se estiver no Kombi escolar, aí, no carro escolar, ele impede que seja feito o transporte das crianças, tá? Até ele arrumar. Porque é ligado a um item de segurança que ele não pode transitar com aquele carro para trabalhar, para levar as crianças para o colégio. Então, muito cuidado. E o escolar tem que ter um desses três selos. Tá? No caso do vermelho, gerente, ele não poderia nem tá circulando, na verdade. Ou, na verdade, ele... Prestando serviço, no caso. Prestar serviço, ele não pode. Ele vai circular para arrumar o carro. Né? Ele vai circular para arrumar o carro. Então ele tem ali um tempo que ele tem que fazer para arrumar o carro. Né? Então a gente ele não pode prestar o serviço. Então o selo vermelho é bem importante. Até trouxe ele um pouco maior aqui. Close aqui para a gente ver aqui, para não ter dúvida, né? Além né? da cor, o formato ali do selo que quadrado, fica né? no vidro do carro, né? No para-brisa do carro, né? Em cima, assim, ou bem no meio do para-brisa. Bem no meio do para-brisa, que não tem como tu não ver o selo. Ele é quadrado também, né? É bem diferente dos outros que são uma elipse, tá? Então você identifica bastante. E, de novo, frisando, o escolar, né, o carro escolar, ele tem que ter um desses três selos. Não pode trabalhar sem um desses três selos. Está rodando sem um desses três selos. Um desses é considerado irregular, né? Clandestino, no caso. E não clandestino, mas se caiu o selo porque lavou o carro, mas ele tem que ir colocar o selo. Ele não pode trabalhar sem... Por que está sem selo? Porque pode se enquadrar em um... No mínimo gera uma dúvida ali. Exato, então tem que verificar. Gera uma dúvida ali. Para os pais, né, fazendo essa consulta, diretor, isso fica disponível, né? Para o pai quer ligar para uma escola, ver se o condutor está cadastrado, quer ligar para a EPTC para ver se o condutor está em dia, ele pode fazer essa consulta, na verdade deve fazer essa consulta. Isso, né? Nós temos no site da EPTC, né, no link lá do site da EPTC, a consulta, né, numa aba transporte, que tu pode verificar a escola que ele trabalha, o carro que você trabalha. Tá? Então ali também você pode fazer essa consulta. Pode ligar para o 118 para perguntar se tem, né, quais carros trabalham naquela escola, se tem pessoal cadastrado. A PTC fornece essa informação, inclusive pelo e-mail. Né? O e-mail que é o... temos aí eptc@eptc.prefpoa.com.br. Temos o treinamento, temos da fiscalização, fiscalização escolar, né? @eptc.prefpoa.com.br também. Perfeito. E a EPTC recebe muitas ligações ou denúncias de transporte clandestino, gerente? Não digo muitas, mas recebe ligações, né, e processos administrativos, processo SEI, processo eletrônico, né, sobre esse transporte. E a gente verifica cada um. Né? O bom é que quando você for fazer uma denúncia, especifique o carro, se conseguir a placa, os horários, em qual escola ele está atuando. Isso ajuda muito na fiscalização, né? Porque a gente tem que fazer uma fiscalização no local e verificar se realmente aquele carro está fazendo transporte irregular. Muito bem. Conversei aqui com o gerente de fiscalização de transportes da EPTC, Antônio Bernardes. Para a gente se despedir aqui, gostaria que o senhor reforçasse, então, o alerta, né, de tudo que a gente conversou aqui, mandando esse recado aos pais, aos responsáveis, né, para que tenham esse cuidado, esse carinho na escolha do condutor, na escolha do veículo, e que esse veículo esteja, evidentemente, regularizado para fazer o transporte das crianças. Gerente, por favor, palavra à disposição. Bom, nosso maior bem, né, são os nossos filhos, então a gente deve cuidá-los bem. Ouvir o que a criança diz. Né, às vezes chega em casa, conta para a mãe, conta para o pai. Hoje o tio que veio me buscar não é o tio que geralmente eu venho. Ou, né, olha, aquele carro que você me chamou para me levar, não me deixou na porta da escola. Então, prestar bastante atenção no que a criança fala, procurar os veículos
regulares, né? Você vai ver o layout de um veículo escolar e verificar se esse condutor realmente está habilitado para dirigir esse veículo escolar, né? Ele vai ter a identidade de condutor do transporte público, vai ter ali então todos os requisitos que ele deve preencher, porque a gente não deve, né, deixar o transporte dos nossos filhos na mão de pessoas que não têm uma qualificação para isso. Perfeito. Tá? O senhor citou um ponto importante agora também, né? Ouvir as crianças, Isso. né? E, por exemplo, mudou o tio, mudou a tia da van, é bom também ficar de olho, Isso, né? é importante. Por isso que a gente tem que conversar Tirar com as dúvida, crianças. pelo menos, né? Tem que conversar com as crianças. Então, o filho vai contar para nós o que está acontecendo. Isso aí. Antônio Bernardo, gerente de fiscalização de transportes da PTC, obrigado mais uma vez, um bom trabalho para o senhor. Obrigado. Tá certo, vamos agora com informações do Legislativo, pois a Câmara aprovou na sessão de quarta-feira projeto que institui a marca de responsabilidade social contra a violência doméstica. Na prática, o projeto prevê que será concedido o selo a mulheres, empresas, entidades governamentais ou sociais que atuem para inserir no mercado de trabalho mulheres que comprovadamente sofram ou tenham sofrido violência doméstica. A autora da proposta foi a vereadora comandante Nádia, do Progressistas. O que diz o projeto? É um projeto sobre a marca social, onde as empresas, de forma voluntária, poderão qualificar, aperfeiçoar, fazer com que mulheres que estão na violência doméstica possam aprender uma profissão. Ou seja, sabemos que ao longo do tempo as mulheres que são vítimas de violência, além da dependência emocional, têm dependência financeira do seu agressor. A partir do atendimento dos requisitos, a marca será concedida por ofício e certificados eletrônicos com o ano em que foi estabelecida a parceria. Porto Alegre, então, assim que for sancionado pelo prefeito Melo, que eu tenho certeza da sua sensibilidade, será uma promotora, estimuladora de empresas que de forma voluntária possam sim qualificar e capacitar mulheres para logo ali adiante poderem trabalhar e ter independência financeira. Mais cedo, na abertura da sessão, também na defesa dos direitos da população feminina, a Procuradora Especial da Mulher reiterou a importância do mês de março, ao reforçar a promoção de debates e demais atividades que serão realizadas no Legislativo. Um mês muito importante, que tem o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que serve para trazer visibilidade a todas as mulheres, aquelas mulheres que diariamente acordam e trabalham muito dentro e fora de casa, independente da sua área, né? Para que essas mulheres fossem olhadas com mais atenção e principalmente que tivessem apoio num momento tão difícil em que aumentou o feminicídio. Bom, e ainda na sessão de quarta-feira, a maioria dos parlamentares também foi favorável a projeto do Executivo que altera a lei que criou o programa Criative, voltado ao incentivo à inovação tecnológica na capital. Segundo o governo, o projeto complementar modifica e simplifica a redação da lei no que se refere à caracterização das empresas de base tecnológica e instituições de ciência e tecnologia. A oposição, no entanto, avalia que a redução da alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS-QN, prevista na lei, deverá beneficiar especialmente empresas de grande porte. Esse é mais um projeto de isenção. Aí quando a gente quer aumento de cestas básicas, por exemplo, a população carente, o governo passou de 10 mil por mês para 6 mil por mês. Para tudo na área social faltam recursos, para tudo. Mas para isentar empresários, os grandes empresários, sempre tem condições. Uma vez por mês vem um projeto de isenção aqui na Câmara. Isso é insuportável. Na realidade, esse projeto Criative já foi votado e hoje nós apenas adequamos ele para que se possa trazer empresas e manter as empresas que estão em Porto Alegre. Não há nenhuma renúncia fiscal, a oposição tem direito de falar o que se falaram, mas o projeto foi aprovado para o bem de Porto Alegre, para o bem do desenvolvimento e da tecnologia da informação. Também na sessão de quarta-feira, os parlamentares aprovaram 3 moções. O conteúdo e os autores das propostas você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.
A semana no Legislativo Municipal também foi marcada por atividades de 2 frentes parlamentares. A palestra Você Sabe o que são doenças raras marcou a semana estadual dedicada à causa. O presidente do Legislativo, vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, acompanhou os debates. A atividade no plenário e na terra foi proposta pela frente parlamentar que trata do tema e tem como foco ampliar a discussão da criação de políticas públicas para a identificação dessa parcela da população. Segundo especialistas, existem mais de 6.000 doenças raras. A dificuldade é o atendimento a essa população, falta realmente geneticista para poder atender essa população, os hospitais estão devendo para essa população e o martírio que eles têm de ter que buscar num lugar ou outro, sair de uma cidade, às vezes do interior, para vir até a capital. Quer dizer, nós temos que abranger em todo o estado e levar essas pessoas a uma condição de vida melhor. A outra frente parlamentar que se reuniu nesta quinta-feira foi que trata da saúde visual. As atividades foram retomadas depois de 2 anos. O principal objetivo é combater a venda de óculos pirata. A frente é presidida pela vereadora comandante Nádia, do Progressistas, e o evento teve a presença também do presidente do Legislativo Municipal. Nós vemos aí quantos óculos piratas que tem por aí, inclusive com lentes que não tem qualidade nenhuma, que com o calor principalmente esquentam e acabam prejudicando a visão. E nós sabemos que aí não é só os óculos que tem um grau assim, mas os próprios óculos de sol, né, que tem trazido problemas e consequências. As pessoas, elas simplesmente por uma questão de estética não preocupam-se com a sua saúde. E é muito importante que a gente, no meu caso, né, que tem gente da família que sofreu e sofre com isso, que nós tenhamos, né, através do poder público, essa conscientização das pessoas com relação à questão visual. A gente entra aí na questão da pirataria, né? A pirataria de óculos, pirataria de tênis, de roupas, de acessórios, né? De ouvir, de celulares, enfim. A pirataria que a gente tem combatido também ao longo da nossa trajetória, tanto na Brigada Militar como aqui no Parlamento, para que esse tipo de compra, que às vezes sai barato para o consumidor, mas que ele não se dá conta que a médio e longo prazo vai ter um custo muito mais alto por conta da saúde. E é isso que nós falamos nessa frente parlamentar sobre saúde. Aqui a saúde, não num todo, mas a saúde visual. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!